Bom dia, meus amigos, muito bom dia, sejam bem-vindos. Hoje é dia 10 de outubro de 2025, estamos iniciando mais uma conversa fraterna. Hoje é sexta-feira, 10 de outubro de 2025, iniciamos a nossa conversa fraterna. Bom dia, Sandra, seja bem-vinda. Hoje nós vamos ler o capítulo 137 do livro Palavras de Vida Eterna, da psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel. E esse capítulo 137, ele tem como título Crença. Bom dia, Neide, bem-vinda também. Capítulo 137 do livro Palavras de Vida Eterna, da psicografia de Chico Xavier por Emmanuel. Bom dia, seu José Reginaldo, Dona Conceição, bem-vindo. E esse capítulo tem como título Crença. A mensagem está registrada no Evangelho de Tiago. Bom dia, Harry, bem-vindo, meu querido. Regina Capela. Mensagem de Tiago, capítulo 2, versículo 19. Crês que há um só Deus e fazes bem, mas os demônios também o creem e estremecem. Vamos ver o que Emmanuel nos fala sobre essa mensagem registrada por Tiago em sua primeira epístola, em sua única epístola, Carta Universal, capítulo 2, versículo 19. Alguns momentos de reflexão no Evangelho sacodem-nos do raciocínio para que venhamos a despertar no reconhecimento de nossas responsabilidades em matéria de crença. Asseveramos a cada passo a convicção iniludível quanto à existência de Deus. Habitualmente, enquadramos a vida mental a determinado tipo de interpretação religiosa a fim de reverenciá-lo através do modo que supomos mais digno. Construímos santuários para honrar-lhe a munificência. Pretendemos enobrecê-lo em obras de arte. Sabemos admirar-lhe a sabedoria, seja na grandeza do firmamento ou na simplicidade do chão. Certificamo-nos de que as suas leis são inelutáveis desde as que foram estatuídas para a semente, até as que traçam caminho às constelações. Bom dia, Neila, bem-vinda. Articulamos preces de louvor ou de súplica, nas quais lhe endereçamos os anseios mais íntimos. Receitamos confiança em Deus para todos aqueles que ainda não conseguiram entesourá-la. Às vezes chegamos até mesmo ao entusiasmo infantil dos que imaginam adivinhar as opiniões de Deus nisso ou naquilo. Todas essas atitudes nascem da pessoa que reconhece a imanência de Deus. Entretanto, os espíritos perversos também sabem que Deus existe. Crença por crença, há crença nos planos superiores e há crença nos planos inferiores. Meditemos nisso para considerar que, acima de tudo, importa saber o que estamos fazendo de nossa fé. Bom dia, Madé, meus amigos e minhas amigas. Olha, Emmanuel nos levando a uma reflexão racional sobre a nossa relação com Deus e as perspectivas que devemos ter diante de Deus e dessa relação com Ele. Primeira coisa, quando o título desse capítulo, Crença, a mensagem é de Tiago, que tem uma figuração teológica com palavras, com termos especificamente católicos, né? Crês que há um só Deus e fazes bem. Os demônios, quem são os demônios? Também o creem e estremecem. Os demônios aqui a gente vai chamar de espíritos perversos, nas palavras de Emmanuel. Entretanto, os espíritos perversos também sabem que existe isso. Então já vou começar a minha reflexão tirando essa nomenclatura católica, que traz uma ideia de um ser poderoso que não existe, né? Ninguém pode ser mais poderoso do que Deus, e vamos colocar como espíritos perversos para poder entender o que Emmanuel quer dizer. Mas no primeiro momento, a gente precisa entender aqui o que ele quer que a gente compreenda a respeito do Pai. No primeiro momento, ele diz
que nós, em muitos momentos de reflexão, quando nós estamos diante de Deus, reconhecendo a imanência de Deus, reconhecendo que Deus existe mesmo e que Ele é poderoso, que Ele está acima das nossas forças, isso é importante, ter essa fé, acreditar nisso. O que a gente faz com essa fé? A gente começa a barganhar com Deus, a gente começa a querer ter mais intimidade com Deus do que o nosso irmão para poder ser um instrumento do seu desígnio. Deus não precisa de mim, Deus não precisa de você para fazer o bem para ninguém. Ele nos usa, Ele aproveita a nossa boa vontade, a nossa intenção e faz o bem através de nós. Isso aí não tem a menor dúvida. Eu passo pela rua, vejo uma pessoa em situação de vulnerabilidade social grave. Aqui no Largo do Machado, no Catete, eu caminho muito pela rua do Catete, tem umas senhoras que ficam paradas vendendo quentinha. E tem pessoas em situação de rua que ficam perto dessas senhoras esperando que alguém com boa vontade lhes dê uma quentinha. Eles compram uma quentinha. Quando você passa num lugar desse, tem essa pessoa em situação de rua, tem essa oportunidade, você tem uma condição de comprar, Deus está te usando. Chama a sua atenção aquela cena, se você estiver com o coração aberto para o bem do próximo, sempre atento às oportunidades de fazer a caridade a qualquer momento. Você olha aquela cena, você olha aquela pessoa, você olha aquela possibilidade, está na sua frente, é só você pegar a carteira, pagar e entregar. Ali Deus te usou para você ter o coração, mas você precisou fazer a sua parte, que é o que Emmanuel está falando aqui. Então a gente precisa começar a entender a maneira como a gente se relaciona com Deus, para saber o que Ele espera de nós e como é que nós devamos aproveitar essa grande oportunidade de estar relacionados com Ele e nos beneficiarmos também. Então ele fala aqui, asseveramos a cada passo a convicção iniludível quanto à existência de Deus. Aqui está todo mundo certo, Deus existe. Habitualmente enquadramos a vida mental a determinado tipo de interpretação religiosa, é o caso de chamar um espírito perverso de demônio, a fim de reverenciá-lo através do modo que supomos mais digno. Então, Senhor, me livra dos demônios, me protege do mal. E aí eu estou protegido? Só porque eu desejo estar protegido do mal? Deus pode me proteger do mal. O diabo, o demônio, seja lá quem você queira dizer, o espírito perverso, não poderá comigo diante de Deus, se eu estiver com Deus. Mas, para eu ter essa proteção divina, eu tenho que fazer a minha parte. Senão seria um joguete, seria um fantoche nas mãos de Deus. Não adianta só eu dizer, Senhor, me proteja de todo mal, e eu serei protegido. Eu posso dizer, Senhor, me proteja de todo mal, e me jogar na frente de um carro e ser atropelado. Deus não impediu. Por quê? Porque é livre-arbítrio. Porque eu preciso tomar as minhas decisões. Então, na minha relação com Deus, existe também o livre-arbítrio. E também o meu esforço. Eu preciso fazer a prática do bem. Eu preciso evitar fazer o mal. Eu preciso desejar coisas boas. Eu preciso mudar a minha tela mental, o meu campo mental, a minha psicosfera pessoal, a minha ambiência, a minha frequência espiritual precisa ser mudada, alterada, melhorada. É um exercício diário para que eu receba esse bem que a divindade quer me dar. Eu preciso caminhar nessa direção, fazer a minha parte. Sabemos admirar a sabedoria, seja na grandeza do firmamento, na simplicidade do chão. Todos nós sabemos. E aí, o que a gente faz? Articulamos preces de louvor ou de súplica, nas quais lhe endereçamos os anseios mais íntimos. Todos nós fazemos isso, pedimos, e é legítimo pedir, porque Deus é Pai. Então eu posso pedir sim, Ele é meu Pai. Eu pediria para o meu pai carnal, por que eu não vou pedir para Deus? Entretanto, nós precisamos, às vezes, chegamos até o entusiasmo infantil, olha o que ele diz, dos que imaginam adivinhar as opiniões de Deus, nisso ou naquilo. Mas precisamos entender também que os espíritos perversos também sabem que Deus existe.
E eles podem muito bem nos manipular, se nós não estivermos diligentes, nós não estivermos atentos. Orai e vigiai. Ou então, vigiai e orai. Qual é a diferença trocando os verbos? Eu estou orando e estou vigiando, mas eu acho que vigiar e orar é muito mais eficiente na minha concepção, pelo seguinte: eu estou vigilante. Se eu percebo ali o perigo, eu oro. Orei, elevo o meu pensamento e me protejo. Então é vigiar e orar. A oração é a providência, a oração é a minha atitude, que vai gerar uma alteração no meu campo mental, nas minhas energias, a proteção espiritual chega e eu consigo me livrar de um problema, de um risco iminente. Mas eu preciso entender que, crença por crença, há quem crê nos planos superiores e há também quem crê nos planos inferiores. E essas pessoas, esses seres que estão vibrando nesse magnetismo do mal, podem tentar me impregnar, me atacar. E eu preciso estar elevado, vigilante, atento, para que a providência divina verdadeiramente me proteja. Então, não é mágica, é exercício, é racionalidade, é coerência, é pensamento, é reflexão. Então, se eu sei que aquele tipo de literatura vai me trazer pensamentos ruins, vai me trazer dor e sofrimento, vai me trazer... não vou ler. Se eu sei que aquele tipo de programa excita, agita, compromete o meu ambiente mental, então eu não vou ver um filme de guerra, um filme de dor e sofrimento na hora de dormir, porque eu vou ficar com aquilo na minha mente, reverberando em mim, e eu vou ficar vulnerável. Se eu sei que aqueles pensamentos, aqueles sentimentos que eu estou tendo com a pessoa fulana de tal não são legais, egoísmo, raiva, rancor, mágoa, inveja, eu tenho que me reformar, me transformar, tirar de mim, para que Deus possa atuar. E é isso que Ele quer. E fazer isso, estar diante dessa perspectiva de mudança de paradigmas, de valores e de atitudes e pensamentos, é se aproximar de Deus, é providência divina. Porque Ele fica feliz de ver que eu estou entendendo qual é o papel dele na minha vida. E aí, qual é o papel de Deus na minha vida? Eu faço bem, eu procuro não fazer o mal a ninguém, eu procuro ser útil. Ontem o palestrante falou uma frase muito interessante: eu preciso fazer a minha reforma íntima, preciso me transformar, me melhorar, para caminhar para o coletivo. A reforma é pessoal, a evolução é pessoal, para que eu caminhe para o coletivo, que eu vá na direção do coletivo e utilize os meus conhecimentos, o meu progresso, não só em prol de mim, em benefício próprio, mas também em benefício alheio, da coletividade, daqueles que menos têm do que eu. Eu não recebo o benefício da espiritualidade dos meus mentores, dos meus amigos. Quando eu preciso, eu não tenho um amigo para botar minha cabeça e reclamar, e chorar, e desabafar. Tem também as pessoas lá atrás de mim, que estão num passo, principalmente social, financeiro, um pouco inferior ao meu, que eu já posso ajudar, que eu já posso amparar. Então é um leite que eu dou para uma criança, é uma cesta básica que eu dou para uma família. Essa semana uma família do nosso grupo de pessoas contempladas com a nossa cesta básica, ela estava com o filho dela foi a uma festa, um menino de 6 anos, foi a uma festa, quebrou o braço, estava internado no Souza Aguiar, a mãe tendo que acompanhar, porque é uma criança, é óbvio. Ela tem mais 2 filhos em casa, um adolescente e um pré-adolescente, sem nada para comer. É esse tipo de fragilidade que eu estou falando, pessoal. É esse tipo, sabe, eu esqueci o termo agora. Instabilidade financeira não é mais. É fragilidade, sinônimo de fragilidade. É esse tipo de fragilidade social e financeira
que eu estou falando, a pessoa não ter nada para comer. E ela me liga nervosa: Alexandre, eu não sei o que faço. Eu estou presa aqui no hospital com o Arthur, e os outros 2 estão lá em casa, os vizinhos estão me ajudando, estão dando de comer eles, mas eu não tenho nada para dar de comer a eles. Vulnerabilidade. A palavra veio. É esse tipo de vulnerabilidade social que eu estou falando. Aí eu mando vir buscar uma cesta básica, entrego uma cesta básica para essa criatura, que graças a Deus tem aqui, porque vocês me ajudam a ter. E aí todos nós juntos, nesse nosso conjunto de amor, estamos ajudando uma família, mãe e 3 filhos, que não tinha nada para comer anteontem. O que tem com isso, Alexandre? O que tem a ver isso com a nossa reflexão? Tudo a ver com a nossa reflexão. Aí, dessa maneira, fazendo isso, é que eu estou dizendo: Pai, obrigado por tudo que eu tenho. Deus, abençoe a minha vida, abençoe a vida dessa família, abençoe a vida de todos nós, que nós podemos compartilhar sempre o que temos. Pai, ser conosco, esteja conosco. E aí as chuvas de bênção recaem naturalmente sobre nós, porque é lei de ação e reação. E aí a gente consegue. Se eu chegar e começar a achar que toda a prosperidade está batendo na minha porta é só para mim, para os meus filhos, para minha família, eu tenho que ter dinheiro, estou com 56 anos, tem que ter capital, tem que ter valor, tem que ter dinheiro. Não posso ajudar porque eu preciso, ainda não é suficiente. Nunca vai ser. Nunca vai ser suficiente. Saiba disso. E aí eu estou sendo egoísta. E aí eu perco as bênçãos. E não sei por quê. Porque Deus está me castigando. Deus não está me castigando. Ele só está permitindo que a lei inexorável se faça. Lei de ação e reação. Ação. A minha ação sempre vai ser ativa, vai ser para frente. Agora a reação volta para mim. Então, se eu tenho uma atitude de amor, eu recebo amor. Se eu tenho uma atitude de compreensão, eu recebo compreensão. Uma atitude de compaixão, eu recebo na reação, eu recebo compaixão. Mas se eu tiver uma atitude de ódio, eu recebo ódio. Uma atitude de inveja, eu recebo inveja. Se eu tiver uma atitude de incompreensão, eu recebo incompreensão. Da mesma maneira que eu julgo, eu serei julgado com o mesmo rigor. Da mesma forma que o que eu estiver entregando para a vida é o que a vida vai entregar para mim. E Deus está no comando disso, porque Ele criou essa lei. E aí, eu volto aqui. Crença. Nas palavras de Tiago: crês que há um só Deus e fazes bem. Tá certo saber isso. Mas os demônios também o creem e estremecem. O que é isso? Vigia. Ora e vigia, porque o mal está aí, rondando toda parte. Isso não é um pensamento escatológico, não. Muito menos nihilista e... não. É um pensamento razão, natural, porque nós estamos no mundo de provas e expiações, onde o mal ainda prevalece. E o mal, ele é produzido pelo nosso pensamento, pelo sofrimento que o meu vizinho tem, que os animais têm, que as pessoas, que o mal que a gente faz ao meio ambiente. Toda a dor e sofrimento oriundo dessas guerras que estão acontecendo pelo mundo afora, terão consequências na nossa humanidade. Então, vamos buscar orar, pedir a Deus que essas guerras cessem, porque enquanto elas estiverem, a gente está adquirindo débitos, enquanto humanidade, enquanto coletividade. E o ambiente do nosso planeta, do nosso mundo, vai ficar ainda impregnado com a dor desses irmãos que estão sendo vilipendiados, estão sendo assassinados, estão sendo sacrificados de maneira injusta e vil. Isso ainda vai ter que ser, digerido, dissolvido, antes do mundo se regenerar. E ainda tem gente que vem dizer para mim que o mundo vai regenerar em 2252, 2256, eu não sei que maluquice é essa. Como é que pode? Daqui a 100 anos, 200 anos o mundo se regenera, se eu ainda estou vivendo guerra, se ainda tem feminicídio, se ainda tem homicídio, se ainda tem crianças abandonadas, se ainda tem uma porção de coisa completamente absurda que a gente precisa vencer, superar. E onde é que está Deus nisso tudo? Esperando a minha boa vontade, para me dar a bênção que eu mereço.
mas eu preciso fazer meu esforço. É nessa crença em Deus, é nessa maneira madura de pensar Deus e sua providência sobre minha vida que vai fazer a diferença. Vamos mudar isso, gente. Vamos mudar os paradigmas. Vamos mudar os nossos pensamentos e a gente vai vencer. Ó, abri aqui aleatoriamente enquanto estávamos terminando a nossa reflexão. Capítulo 258 do livro Minutos de Sabedoria de Carlos Torres Pastorino. Seja na terra, na humanidade, a pequenina chama que ilumina as trevas em que jazem milhares de criaturas. Seja a água benéfica que dessedenta todos aqueles que atravessam o deserto da existência, sequiosos de carinho e amor. Seja o alimento dos que nos procuram famintos de compreensão e de incentivo. Procure servir e amar para ter a alegria de haver passado na terra distribuindo benefícios a todas as criaturas. Lei de causa e efeito. Dê o que você quer receber e Deus te abençoará. Um beijo no coração, meus amigos e minhas amigas. Um ótimo dia para todos nós. Uma sexta-feira de luz, descanso, paz e amor. Eu desejo um fim de semana esplendoroso para todos nós. Beijo no coração e até a próxima. Marúcia, daqui a pouco a gente está junto. Pra gente não acabou ainda não. Marúcia vai na Fundição Progresso com o Nelson buscar os alimentos. Eu e Marúcia depois vamos para o mercado fazer compras para a nossa cesta básica. Aí a gente vai deixar para se montar a cesta básica na semana que vem, ainda vai ter mais um mercado. Olha como é que a coisa funciona. A casa está fechada lá fora, mas aqui dentro está em pleno vapor. Venha ser um voluntário com a gente, venha trabalhar conosco. Beijo no coração, paz e bem. Harry, muito obrigado, Harry, pela água que você traz, pela sua presença carinhosa em nossa vida. Seja bem-vindo sempre, meu amigo, na Conversa Fraterna. Beijo no coração, paz e bem.